Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: coisas terrestres e coisas celestiais. Se tenho-vos falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? São palavras de Jesus que estão em João, no capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativa à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades que se movimentam. Por que não fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao gênero de vida que foram chamados? Como serão as cidades, as casas, os processos de relação? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes da Terra? Indagam outros, relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, trazendo métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das criaturas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser ouvidos, o que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando seu gosto de comentários prematuros? É necessário que compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, no seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais, mas de ensinar os homens a ler os sinais de Deus, que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando a marcha para a espiritualidade superior.
Bom, a mensagem começa, né, falando por que os espíritos nos esclarecem melhor. E quem falou que não esclarece? A gente é preguiçoso. Tem inúmeras literaturas que a espiritualidade fala como é que se organizam, como funcionam. Então, os apressados querem, explica, ele não acredita. Então, fica difícil para aquelas pessoas que estão com má vontade de entender, porque a espiritualidade traz informações sim. E aí outros perguntam por que o cientista não traz as soluções das doenças incuráveis ou avanços. E quem falou que eles não trabalham? Toda vez, tivemos há pouco tempo, não muito tempo, né, o problema do Covid, não tem vacina, o mundo parou. E vocês acham que os cientistas da Terra estavam sozinhos nessa luta? Claro que não estavam, mas a gente não enxerga, então a gente não acredita. Então, é como vem a mensagem, os apressados, né, querem a resposta e ela está aí, mas eles não acreditam, então não tem problema, Deus tem toda a paciência do mundo, sabe? Porque quando a gente desencarnar, que a gente se der conta que não temos mais o corpo físico, aí todos aqueles incrédulos vão falar, caramba, tinham tanto me falado disso, eu não acreditava, agora eu estou vendo que é verdade. Então Deus não tem pressa não, porque de alguma forma nós vamos conhecer a verdade. Se a gente não quer aceitar hoje, porque a gente só aceita o que a gente enxerga, o que a gente pega, não tem problema não. Deus vai nos oferecer, quando a gente voltar para a parte espiritual, a oportunidade de a gente compreender que muitas coisas que a gente não enxerga e não pega, elas existem porque são criação de Deus. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o pensamento a Deus. Vamos agradecer ao Pai por mais um dia que o Pai nos ofereceu. Mais um dia que vencemos com alegrias ou com tristezas. Mas chegamos aqui nessa casa abençoada, que está com as portas abertas pela misericórdia de Deus, para nos receber, em primeiro lugar, como um hospital de almas, porque nós somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. E que nos abre essas portas para nos receber como uma escola, onde a gente está sempre aqui buscando tudo aquilo que Jesus nos ensinou e ainda temos muita dificuldade de aprender. Então, obrigado, Pai, por essa porta, esse ponto de luz que está aberto para nos socorrer, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, o mestre dos mestres e o médico dos médicos, por estar conosco nessa reunião. Obrigado, Padre Germano, e toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa. Que Deus os abençoe, meus irmãos, por tanta dedicação e amor. Pedir a toda essa legião de trabalhadores espirituais que possam envolver, inspirar, que possam intuir o nosso querido irmão Rubens, que fará uso da palavra essa noite, para que ele nos traga a mensagem que nós precisamos ouvir para nos fortalecer nessa luta diária. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E o nosso irmão Rubens vai nos trazer o estudo da noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Repetir que é muito bom estar aqui, junto a corações tão amados, né? Se faz desnecessário. Nós, hoje, escolhemos um tema que é bem peculiar, né, à sociedade, aos dias de hoje. Mas vamos em frente. Esse tema vai nos ajudar muito a refletirmos, analisarmos e principalmente a tirarmos alguns exemplos. Nós vamos fazer algumas perguntas durante o estudo
mas não é para ninguém responder, responda para si mesmo. Né? Não precisa. Talvez eu precise de alguém para me ajudar a ler. Né? A Rosa. A Rosa é sempre escolhida. Eu não sei porquê, não sei se isso é perseguição não, hein, Rosa, mas então, vamos lá. Nós começamos o nosso tema falando de Francisco Cândido Xavier. Nosso amado Chico Xavier tinha um cachorro muito velhinho, sofrido, e que já tinha passado da idade e ficava dando muito trabalho ao Chico. E, de repente, esse animal aparece morto. Né? Entre aspas. E o Chico ficou muito triste, muito aborrecido. E foram verificar, ele havia sido envenenado. E o Chico ficou muito triste. Quem é que teria coragem de colocar veneno em um animal, né, que naquela idade que não incomodava ninguém, só dava trabalho a ele que cuidava do animal? E ficou muito triste durante vários dias. Durante esse tempo que ele estava muito triste, a irmã dele se compadeceu e começou a procurar e descobriu quem era. Foi a vizinha do Chico. E foi lá e contou para o Chico. E o Chico continuou remoendo agora, sabendo diretamente quem fora a pessoa que fez aquilo. E vários dias se passaram e um desses dias ele estava sentado e o Emmanuel aparece. O que está vendo, Chico? Estamos tendo dificuldade de trabalhar. Aí, você sabe, eu tinha meu animalzinho aí, cachorro, há tanto tempo, e a vizinha envenenou ele. Aí o Emmanuel escutou, tá. Então, Chico, você vai fazer o seguinte, você vai procurar ela, conversar com ela, e vai procurar saber qual é o presente que ela mais deseja ter, ganhar, receber. Aí a primeira pergunta é, a pessoa mata o meu cão, eu ainda tenho que dar presente? É isso mesmo. Você vai lá, procura saber, e o que ela disser, o que ela quiser, você vai presentear. Aí ele foi lá, conversou com ela, aí ela disse que queria uma máquina de costura. E a máquina de costura tinha um preço relativamente elevado. Aí ele só se dividiu em várias prestações. Foi lá, comprou e deu a máquina a ela. A partir daquele dia, ele sentiu-se leve, aliviado. Mas por que nós estamos contando essa história? Por que nós estamos contando essa história? Porque aquele momento de alívio do Chico foi o momento em que o amor venceu. Aí vamos lá procurar. Ficarei te olhando até onde você estiver, esse olhar está em cima de você. A gente precisa entender que na nossa existência, nessa fase temporária aqui na Terra, nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. Você se esconde dentro do quarto, tranca tudo para fazer o que você quiser. Não está só. Tem alguém te influenciando, tem alguém do teu lado, tem alguém te sugestionando, tem alguém torcendo para que você não vá em frente
mas nunca estaremos sós. Então, é essa a essência. Então, nós vamos passar algumas imagens que talvez vocês não conheçam, né? Que já é uma... Deixa eu olhar bem aqui, realmente não conheço. Mas vamos lá, vamos ver o que é que essas imagens nos causam intimamente. Intimamente. Alguém já viu essa cena em algum lugar? Essa cena em algum lugar? Parece? Essa cena nos é familiar em algum momento? Isso está dentro do quadro da normalidade da nossa sociedade. Eu acredito que aqui não tem ninguém que tenha passado por algo parecido. E não tem. Tem certeza. Mas aquele pessoal de lá, do outro lado, com certeza. Já viram isso? Em algumas famílias? Não. Será que isso acontece, gente? Acontece? E criança desse jeito? Assim. Olha o espólio do tema, já saiu ali. Aí nós temos que prestar atenção pelo seguinte: uma atitude individual é capaz de contagiar multidões. A gente não tem noção. Hoje em dia, então, com a globalização, é uma beleza. Tá? Uma atitude que nós tenhamos é capaz de influenciar milhões de pessoas. Esse fato aqui ocorreu no estádio de futebol no México. Aí, olha só, uma atitude individual. Olha o clima. Olha a consequência. Essa é a consequência. Aí fica a pergunta: por que nós viemos aqui falar de Jesus? Estamos mostrando essas cenas tão grotescas. Porque desde 1863, no Evangelho, está escrito isso, para que a gente vigie essas ações, não deles, nossas. Todas as vezes que eu me senti desconfortável com alguém, ou dentro da minha casa, ou no meu trabalho, ou numa condição, está acendendo a luzinha amarela. Porque a sua ação, a continuidade da sua ação pode ser catastrófica. E vamos lá. Os espíritos de luz nos alertam no Evangelho segundo o Espiritismo que se víssemos esses comportamentos destrutivos e fora de controle à distância, nos sentiríamos ridículos ou mesmo ficaríamos com medo de nós mesmos. Quando a pessoa se altera, que não é o caso de nenhum de nós aqui, quando se altera, como é que se sente? Como é que se sente? Sente um calor, ferve a orelha, parece que fica quente,
Começa mais, e só aquele pessoal de lá. Aqui ninguém conhece. Vamos lá. Ó. Fica assim? Fica assim horrorizado? Todas essas imagens que nós colocamos, nós procuramos associar as palavras que tem exatamente no tema de hoje. Exatamente no tema de hoje. No tema de hoje aparece exatamente isso. Quando nós estamos nesse estágio emocional, se nós nos olharmos no espelho, o que aparece, o reflexo é aqui. Isso está no Evangelho. Está no Evangelho. E vamos lá. Finalmente, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 9 e 10. O 9 nós esquecemos. A cólera. A cólera é um estágio comum da sociedade. Mas a nós espíritas somos concitados, ou seja, convidados a mantermos esse controle sob vigilância. Porque exatamente se nós nos desestruturarmos, nós somos capazes de levar, de arrastar multidões conosco. Se eu estou dentro do meu lar, e dentro do meu lar eu começo, de uma maneira ou de outra, um atrito, eu vou contagiar a todos, no mínimo, com mal-estar. No mínimo. E quem é que gosta de mal-estar? Então vejamos o que nos diz o Evangelho. Capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 9 e 10. É interessante que vem nesse capítulo, a espiritualidade traz para nós um aconselhamento muito salutar. Muito salutar. Os espíritos nos mostram e nos conduzem a um caminho de equilíbrio. De equilíbrio. À medida em que nós conseguimos nos equilibrar, as coisas começam a fluir com mais significado, né? O significado de cólera. Vamos lá. Nesse item 9, vem inicialmente essas abordagens. Injúrias e violências. Aí vem as instruções dos espíritos. Aí vem a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação. E, por último, os dois itens, 9 e 10, a cólera. E começa assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolarizar
contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento que aquele disser ao seu irmão. Aí nós começamos a ver qual é o tamanho da nossa responsabilidade. Todas as vezes que eu perco o controle de uma situação, seja lá qual for a causa, minha responsabilidade aumenta. E vamos lá. O que é que significa cólera? Rosa, lê? O significado da cólera é uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende e nos elimina. É um comportamento de ferocidade, de irritação. Cólera pode ser também uma doença infecciosa e epidêmica de origem asiática causada pela bactéria Vibrio cholerae, devido à falta de higiene e de saneamento básico. Por que nós colocamos esses dois itens? O segundo item, a cólera, é uma abordagem de epidemia, de uma doença infecciosa, que aconteceu muito comum naquela época, em 1800. E o Kardec faz para nós duas abordagens. Na Revista Espírita, 1868, e na Revista Espírita, 1865. Ele faz esta abordagem aqui, que não é o nosso caso hoje. Nós vamos tratar da cólera, né, que nos caracteriza dessa maneira. O que é que caracteriza a cólera? Perdão e o acesso de demência. Todas as vezes que nós estamos encolerizados, nós temos temporariamente um acesso de demência temporária. Temporário. Isso está no Evangelho. Nós estamos só retratando com figuras para a gente guardar bem o que está escrito. Faz-nos assemelharmos a animais. E nós vamos ver lá na frente, mais um pouquinho, em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedecem. Vocês conhecem ou já viram falar em alguém que jogou garrafa em alguém, copo, panela mais familiar, panela, alguma coisa assim? Está aqui, ó. Está aqui. A pessoa se perde, tá? E naquele momento, dá aquele, como diz o outro, né? Ficou tudo escuro. Aí o outro diz, não, deu um branco. Não deu branco. Não ficou escuro nem deu branco. Ele é que, como espírito, ainda está necessitando autoeducar-se. Vamos ver aqui. Perdão. Quais são os motivadores da cólera? O que será que nos causa a cólera? O que é que nos traz essa consequência? Eu tenho certeza que nenhum dos motivos que aqui vão aparecer não é comum. Vamos lá. Ciúme. Tem alguém que sente ciúme? Não. Ciúme. Hoje nós estávamos preparando o estudo
e ouvimos assim uma notícia trágica, né? Por causa desse ciúme. Muito triste. Muito triste. Mas, se a gente for procurar, é um vendaval, né? São coisas inconsequentes. Né? Mas tudo, ó, por causa do ciúme. Desconfiança. Intrigas. Vamos lá naquela história da irmã do Chico. O Chico é uma pessoa equilibrada, graças a Deus. Mas matou o cachorro, a vizinha. Aí a pessoa, foi o caldo. Foi o caldo. E se o outro é violento? O que acontece? Entendeu? Então, a gente precisa estar atento. E isso é o nosso dia a dia, gente. Isso é o nosso dia a dia. É o que o Evangelho aborda, é o nosso dia a dia. Não tem nada extraterrestre, estratosférico, não. É o dia a dia. Decepção. Eu criei aquela expectativa em cima do Jeová, mas o Jeová não veio com o sapato que eu achei que ele veio com o sapato preto. Pronto. Me decepcionou. Então, as expectativas, cada um de nós só dá o que tem. Não adianta eu querer espelhar a minha expectativa em cima do outro. Paixões sem controle. Alguém conhece algum caso assim? Não. Acham que ninguém tem isso. Deboche. Aí eu vou fazer uma autoculpa. Durante muito tempo, acontecia as coisas comigo e eu não falava nada, mas, vizinho do canto da boca, o veneno caindo. Aí você está debochando do outro. Agora, depois você entende, você é superior a quem? Se você não é superior a ninguém, você não pode debochar de ninguém, gente. Cada um estamos vivenciando uma experiência temporária nesse corpito de carne, que um dia já foi musculoso, hoje está em forma de barril, mas isso é consequência. Isso é consequência. Autoritarismo. Sabe quem está falando? Sabe com quem tu está falando? Aqui, ó. Aqui quem manda sou eu. Acabou. Eu falo e está ali. Avaria. Vou guardar as coisas só para mim. Só meu. Prepotência. Injustiça. Quando a gente vê uma injustiça, né? Realmente é difícil. Indignação, ressentimento, a gente fica remoendo, olha o Chico, remoendo, né? Até que o Emmanuel, para encontrar condições de trabalho, precisou alertar ele. Opa, se precisa ver esse campo, né, de amor está obstruído. E todas as vezes que nós fazemos isso, o nosso ressentimento, nós é que obstruímos o nosso campo vibratório. Ofensas, a inveja, apegos. Alguém tem alguma coisa aqui que não se desfaz de jeito nenhum? Então vamos fazer um desafio, só uma sugestão. Só uma sugestão. Chega em casa, olha para o armário, né? Não precisa ser coisa valorosa, não. Olha, vê assim, que mais aqui eu preciso me desfazer? O quê? Aí pega aquilo e doa. É fácil ou é difícil?
É fácil, não é? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes o armário está cheio de roupa, você sabe que a pessoa está na rua precisando de doação de roupa, você compra para dar, mas aquela você não tira. Ela fica lá, ó. Mas você não dá, não consegue. Ó, isso é apego. Desejo contrariado. Quando alguém me contraria, eu faço o quê? Estou em casa, meu esposo ou a minha esposa me contrariou, eu. Aí faço, alguém faz isso ou não? Não, ninguém, né? Só eu. Bico, contrariado. É igual aquele garoto que estava lá naquela foto, né? De bico. Olha lá. Isso tudo é fruto de quê? Do orgulho e do egoísmo. Tudo isso aqui, se resume nisso aqui. Se eu quero saber qual o meu grau de orgulho e de egoísmo, eu vou contar. Ó, ainda tem milhões de outros, né? Mas só nesses aqui. Vamos lá. O que é que isso aqui eu posso... eu me identifiquei com ciúme. Será que eu sou ciumento mesmo? Hã? Quando eu me contrario, o que acontece? É só começar a fazer esse trabalho. Aí um aviso importante. Rosa, pode ler para a gente? Rosa é a voz mais bonita. O pessoal presta mais atenção. Caso fique pensando por longo tempo nesses motivadores em suas conversas, tornando isso constante, procure ajuda espiritual e profissional. Se você torna isso uma desses itens aqui, uma monoideia, aí nós vamos entrar num dos primeiros passos para a auto-obsessão. Olha que engraçado. Auto-obsessão, um dos primeiros passos é isso aqui, ó. Vou fazer essa monoideia, fica ali repetindo, né? O quadro de ciúme, o tempo todo, ciúme, só vejo ciúme, só vejo desconfiança e vou me perder ali. É um quadro de auto-obsessão. Começa aí. Mas por que as pessoas se encolerizam? Por que será? Algum de nós sabe? Por que aqui não, mas aquelas pessoas de lá, a Rosa vai ler para a gente. Aqui eu ia pedir para você falar, mas ó. O orgulho as induz a julgar a si próprios mais do que realmente são, a não suportar uma comparação que as possam rebaixar. Viu? Imagina ser comparado ao meu amigo Ebert. Meu irmão. Hã? Eu se comparo, o que é isso? O que é isso? Cara, ele tem cheio de defeito, eu não tenho. Aí tem que perguntar, por que eu me identifico tanto com ele? Hã? Por quê? Aí começa a analisar. Começa a fazer a sua autocrítica. Por que a gente acusar o outro? Hã? É fácil. Vou acusar o Cláudio, acusar o Ricardo. Hã? É mole, isso é mole. Agora, eu preciso saber de mim mesmo. Até porque o Ricardo, o Cláudio, eu não posso consertar. A única chance que eu tenho é de consertar a mim mesmo. Não tem jeito. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. 919 e 919A. Não vou falar, que é para deixar curiosidade. Cadê a Rosa? O orgulho faz
menos paralelos à ermita e à mulher. Se alguém me compara com o outro, né, eu já fico chateado. Pô, você é igualzinho, fulano. Que é isso? Pô, nada. Sou o Rubão. Ó, sabe quem está falando? Olha lá. Hã? Olha lá. Tua prepotência. Hã? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância. Cada uma liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Ó. São frases lapidar que estão no Evangelho para a gente levar para casa. Aí, olha só. Mas, quando eu me encolarizo, existem consequências. Tá? Consequências. Vamos ver qual é a primeira consequência. Uma das primeiras. Né? Compromete a saúde. Dói o fígado, dói a cabeça, né? A vista fica turva, eu fico meio desorientado, né? Mas, como diz o outro, é passageiro. Mas já fez o dano, já causou o dano lá dentro. Compromete a vida tanto material quanto espiritual. A primeira vítima sou eu. Torna infelizes todos aqueles que o cercam. Quando nós estamos num ambiente de conflito, das pessoas gritando, se debatendo, como é que nós ficamos? É exatamente assim. Exatamente assim. Então, ó, todos ficam infelizes. Aqui. O que pensar de um acesso de fúria que você possa praticar que viesse a deplorar toda a sua existência? No acesso de fúria, você é capaz de causar qualquer dano ao outro ou a você mesmo. Um acesso de fúria. Naquele momento, você não conseguiu se controlar. Então, todas as vezes que eu senti que eu estou conversando e o outro começou a gritar, opa, isso não é covardia, gente. Não é covardia. Mas normalmente nós fazemos o quê? Enquanto sociedade. Aqui não. Mas enquanto sociedade. Gritou comigo? Se gritar comigo, vai ter. Aí nós esquecemos sede mansos e pacíficos. Essa comunicação do Evangelho foi em 1863. Ou seja, naquela época, quando o Espírito foi evocado, né, o Rembrandt, que foi evocado para dar deu essa declaração, isso já existia, né, como sempre existiu. Um espírito pacífico é um corpo brilhoso, colorizado, sempre será pacífico. Às vezes, você vê uma pessoa grandona, musculosa, né? Mas pacífico, dócil. Independe, né? Da mesma maneira, agora, um espírito violento em um corpo linfático não será brando, somente a violência tomará outro caráter. Ou seja, ele pode ser magrinho, quietinho ali, mas aí ele não pode brigar com o outro,
porque ele vai levar desvantagem física. O que ele faz? Se recolhe e começa a arquitetar. Doloroso, mas essa é a realidade da nossa sociedade. Ele arquiteta e torna essa realização, né, como lá naquele item anterior, de vingança. Não dispondo de um organismo próprio, ali secundar a violência, a cólera torna-se-á concentrada, enquanto no outro caso, será expansiva. Ó, lá em cima, né, está ali amarrado, é grandão, mas é pacífico, tranquilo. Resolveria qualquer problema com a força física. Aqui não. Aqui ele não pode resolver com a força física. Aí ele usa equivocadamente o tesouro que Deus deu. O corpo não dá cólera. Não dá cólera aquele que tem. Do mesmo modo que não dá outros vícios. Então não existe o fenômeno de a pessoa ser grande, forte, né? De meter medo, não existe isso. Não existe. Você pode ver pequenininho, baixinho, né? Extremamente violento, né? Extremamente violento, e o outro extremamente pacífico, ou vice-versa. Ou pode também ver os dois casos. Né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Se eu detectei que o meu temperamento é um temperamento agressivo, eu tenho a responsabilidade de obstar. Se eu notei que qualquer um daqueles itens anteriores lá, né, que nós achamos engraçado, tem predominância sobre o meu comportamento, eu preciso estar mais vigilante nessas situações que se apresentarem. Então é isso que ele fala aqui, ó. É a vontade firme para me modificar. E ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém. Só eu mesmo. Determinação e vontade faz o homem combater as suas imperfeições e alcançar o progresso. Por que devemos lutar para não nos encolarizar? A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. A gente tem um exemplo, que nós fazíamos um trabalho de distribuição de alimento na rua. E, numa certa ocasião, nós oferecemos a pessoa não quis. E fomos oferecer a outra, ela pegou aquela comida com ódio, e jogou. Pum. O que a gente pensou naquela hora? Faz o quê? Que mais? Exatamente. Você consegue se equilibrar naquele momento? Aí vem a tua cabeça, né? Está precisando, e não sei o quê, está em condições inferior, e não sei o quê. Aí a tua prepotência sobe, opa, seca a tua bola. Que aquele companheiro e aquela companheira que ali está tem o direito
de ter as mesmas vontades, as mesmas explosões que nós temos, de não querer comer aquela comida. Tem esse direito. Exatamente. Aí, assim, quando a gente chega com a comida, aí, o que tem aí? É bife? Não quero não. Aí a gente, caraca, está morando ali, não quer comer bife. Não é isso? É direito dele, do ser humano, gente. Exatamente, tem outros que não tomam sopa. Não tomam sopa, não aceitam de jeito nenhum. Não tem uma comida melhor aí, não? Não tem aí um sanduíche? Não quero essa comida, não. Tem sanduíche? Aí, o que isso causa em nós? Não é o problema de analisar ele, não. Eu quero analisar o que causa em mim essa recusa. Eu me sinto superior? Eu acho que estou ali fazendo um favor a ele? Sou aqui o Rubens, representante de Jesus, né? E vim aqui, sou eu. Eu sou bonzinho de quê? Não sou, gente. Então preciso estar atento para essa realidade. Eu sou representante de Jesus. Nesse momento, eu estou passando por um momento de prova. O companheiro está desequilibrado, está num momento difícil. Eu preciso respirar e me controlar. Eis aí. Cólera, amor e prática do mal. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava preparando esse estudo, a gente prepara, faz os quadros e com uma certa dificuldade, tecnológica, dizer, muito difícil. Muito difícil. Aí vai pesquisar na internet, busca daqui, busca. Aí eu encontrei um estudo bem próximo, impressionante. Acho que a pessoa pensou a mesma, eu digo, vou procurar saber o nome dele, mas não tinha nome. Ele não montou a identidade. Eu digo, gente, mas muito próximo mesmo. Assim, 60% das coisas que eu fiz, ele fez também. O espírita, isso aqui é uma frase dele, o espírita é concitado a isso, por outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade. Cólera, prática do mal, meu desequilíbrio e amor. Eu preciso entender que a minha função como representante de Jesus é essa aqui, amar. Essa é a minha função, só isso. Vou realizar o trabalho na rua. É isso aqui. A reflexão, não se pode explicar a cólera como uma propensão orgânica, justificando o seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação, não do espírito, que deseja empregar seus esforços para corrigir defeitos e vícios. Então, nós já entendemos o seguinte, a cólera é um problema do espírito. Então, eu preciso me autocorrigir. É um esforço titânico. Sim, é um esforço titânico. Mas eu preciso me corrigir. Eu, porém, vos digo aquela frase inicial. Eu, porém, vos digo, qualquer um se motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu no juízo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito. Eu vim aqui, aprendi isso, aprendi aquilo. É porque o espírito tem essa propensão. E vamos ver, finalmente, ou quase que finalmente, aí
Só precisamos guardar de tudo que nós falamos, só isso aqui, ó. Só isso aqui. Entendeu? Pega o Evangelho, dá uma lida no capítulo 9, do item 9 e 10. Porque os outros itens são aqueles itens muito saborosos de se ler. Né? Muito saborosos de se ler. A cólera já vem nos mostrando. E com certeza, a gente tem certeza absoluta, que o padre Germano está torcendo por nós. Certeza absoluta. Não é em vão, não é à toa que nós estamos aqui reunidos. Não é por acaso que a espiritualidade amiga se esforçou, nos empurrou, fez vencer todas as dificuldades para estarmos aqui. Ah, mas essa palestra é para o outro. Não era para o outro, não. Não é para o outro. É para você. E principalmente para mim. Tá? Que eu tive que ler, escrever, ver, revisar e tentar tornar compreensível e coerente dentro do que nos inspirou o Padre Germano. Que Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos ter tido uma noite proveitosa, né? Que possamos buscar alguma coisa para continuar nessa linda e boa caminhada encarnada. Obrigado, Rubens. Bom, para os nossos irmãos que vão assistir em casa, que Deus permaneça nos corações e nos lares.